Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Diário de Gravação do Fábio Fox. Antes de iniciarmos essa nossa conversa, eu quero apresentar para você o meu livro Jogo em Time. Se você ainda não teve acesso a essa obra, eu quero te convidar. O link está aqui abaixo do vídeo. Essa obra, ela trata justamente sobre liderança, e não uma liderança como é conhecida, onde um manda e todos obedecem, mas uma liderança contribuidora, aonde todos contribuem e todos podem ser líderes. Esse livro fala sobre isso, Jogo em Time, é minha mais recente obra lançada neste ano de 2025 na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. O link está aqui abaixo do vídeo para você clicar e adquirir. Vamos falar de 2026, que é o objetivo desse nosso encontro aqui. Para a maioria das pessoas, 2026 vai passar como qualquer outro. O mercado financeiro abrindo, as pessoas seguindo as suas rotinas, o noticiário falando de política, de futebol, tudo muito comum para chamar a atenção. Mas enquanto o mundo vai seguir distraído, algo vai acontecer em 2026. E eu vou falar do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, que vai gerar dólar o suficiente para mudar a economia no mundo. É um ajuste técnico escrito em documentos que quase ninguém lê. E o Banco Central evita termos que despertam memórias de crise, né? Não chamam de impressão de dinheiro, afrouxamento quantitativo. Escolhe um nome burocrático, inofensivo, compras para gestão de reserva. E a intenção é clara, transformar algo irrelevante, que é relevante, mas em algo irrelevante para cidadãos comuns, né? Na verdade, eles vão inflacionar o mundo. Esse é o objetivo. Um ajuste de encanamento financeiro necessário para garantir o funcionamento do sistema bancário, especialmente em período de pagamento de impostos. E segundo essa narrativa, não existe motivo para preocupação, mas a realidade é outra. É para se preocupar sim, porque enquanto eu estou aqui gravando, falando com você, eu estou observando as notícias de final de ano. E quando eu olho para as notícias do final de ano, o que que eu percebo? Eu percebo que muita gente está viajando, eu vou viajar, muita gente está comprando, vendendo, a vida está seguindo. Mas 2026 vai ser um ano que vai mudar de uma vez por todas a economia no mundo. Fica presente porque eu estou te falando, no mundo. 40 bilhões de dólares serão criados e injetados todos os meses no sistema financeiro. Dinheiro que não existia passa a circular. E a inflação persiste, a dívida pública cresce. E isso é o início de uma mudança com consequências profundas. Esse novo dinheiro criado, ele começa a circular e o mercado de ações opera próximo das massas históricas. Os preços seguem elevados e o governo dos Estados Unidos se endivida em ritmo que seria insustentável para qualquer outra economia do planeta. Injetar liquidez nesse contexto não corrige distorções, apenas empurra para frente enquanto aumenta a complexidade. Quando o dinheiro recém-criado entra no sistema, o efeito não é crescimento real, é euforia. Os ativos começam a subir, não porque as empresas se tornaram eficientes, porque há capital demais procurando retorno. E essa alta ignora fundamentos, ignora riscos e cria a sensação enganosa de prosperidade contínua. É nesse ponto que surge o fenômeno como o NeoTAP, uma disparada final nos preços rápida e intensa, movida pela liquidez coletiva para ninguém ficar de fora. E os investidores entram por ansiedade. O mercado parece desafiar a lógica e a gravidade, justamente porque está sendo sustentado artificialmente. Esse tipo de movimento costuma cegar até participantes experientes. A sensação de riqueza se espalha, a confiança cresce e qualquer alerta passa a ser visto como pessimismo exagerado. A narrativa dominante é que dessa vez vai ser diferente, que os riscos foram superados, que o sistema encontrou um novo equilíbrio. Mas por trás das euforias tem um detalhe. Essa fase costuma acontecer quando o sistema já apresenta sinal claro de fragilidade. O dinheiro novo não resolve o problema estrutural, apenas mascara a rachadura, enquanto prepara o terreno para uma correção muito mais dolorosa. E para compreender por que que esse movimento acontece em 2026, é importante você analisar por isso que vai acontecer. O que vai acontecer em 2026 é que o Comitê de Política Monetária vai fazer isso como um corte de juros
algo que é interpretado como um sinal de alívio e controle da inflação. A taxa básica é reduzida, e esse é o objetivo, sim, levando para algo entre 3,5% e 3,75%. E à primeira vista, soa como positivo, né? Juro menor, estimulando o crédito, confiança na economia, mas por trás de tudo isso, o objetivo é fazer com que os países ao redor do mundo sejam inflacionados, fazendo com que o cidadão comum não perceba preços persistentes, serviços caros e um governo operando com déficit gigantesco. E claro, cortar juros nesse ambiente é brincar com fogo. O choque maior serão as projeções até 2030, uma sequência agressiva de cortes. E o objetivo, claro, é projetar com que os países sofram a depender do dólar. E a inflação ela não é americana, ela é mundial. Por quê? Porque sobe o preço das coisas e tem algo mais relevante aqui, que é o nível de juros. Mesmo mantendo taxas elevadas, o Banco Central abre uma nova porta, a porta da liquidez. Quando o dinheiro volta a fluir, o mercado comemora independente do discurso oficial. E o mercado entende, o Banco Central muda a sua estratégia. O foco antes era controlar o preço do dinheiro por meio dos juros. Agora, a partir de 2026, é controlar a quantidade de dinheiro circulando no mundo. Isso é técnico demais, né? Mas no mundo financeiro, essa distinção muda tudo. Juros afetam decisões a longo prazo, liquidez afeta preços, enquanto o Banco Central anuncia que vai comprar títulos regularmente. E mesmo que seja de curto prazo, quando ele faz isso, ele fala para o mercado que vai ter dinheiro disponível. Não importa a justificativa oficial, o efeito prático é o mesmo. Mais dinheiro competindo pelos mesmos ativos. E esse afrouxamento quantitativo não é à toa. Ele está diretamente ligado à crise profunda, quando o sistema financeiro ameaça colapsar. E é claro, tudo isso é uma preparação para o grande reset financeiro que vem até 2030, até 2032. Ou seja, a engrenagem é que o sistema bancário precisa de um nível mínimo de reservas para funcionar sem sobressaltos. Conforme a economia cresce, a demanda por reservas aumentam e o período de pagamento de impostos retira dinheiro temporariamente dos bancos, exigindo uma reposição técnica para evitar turbulência. E o discurso soa assim, né? Quase que entediante. Só que a mensagem é de que não há estímulo, não há impressão excessiva, não há impacto sobre a inflação ou no mercado, apenas manutenção, apenas cuidado operacional. Mas tem um ponto central aqui: dinheiro novo está sendo gerado o tempo todo, independentemente do que você acredita ou não. Bancos estão usando esse dinheiro para comprar dívida do governo. E os bancos que vendem esses títulos recebem o dinheiro em troca. O balanço do Banco Central cresce e a quantidade de dinheiro no sistema aumenta. O argumento é que a diferença está no prazo dos títulos comprados, no afrouxamento quantitativo. E o Banco Central compra títulos de longo prazo para reduzir juros, financiamentos e hipotecas. E esse programa, ele compra títulos de curto prazo, alegando que isso não estimula a economia real. Onde está o problema? É que tem uma regra básica de finanças: dinheiro não carrega etiqueta. Quando o investidor recebe o dinheiro em troca de título, precisa realocar o capital. Ninguém deixa bilhões parado rendendo quase nada por muito tempo. Esse dinheiro busca retorno, flui para títulos corporativos, ações, metais preciosos e outros ativos de risco. Ao tirar o título do mercado, substituímos ele por dinheiro e o Banco Central empurra investidores para opções mais arriscadas. E é assim que você cria todo esse rali, não porque a economia melhorou, mas porque o sistema é inundado por liquidez, uma alta desenhada por engenharia monetária. E esse tipo de movimento é intenso, rápido e perigoso. E a pergunta que fica é simples: se a economia não está em colapso, o crescimento ainda existe, né? E o desemprego não disparou. Então, como que nós vamos fazer? Muito simples. Religa a máquina de liquidez, engrenagens invisíveis do sistema financeiro que começa a ranger quando falta dinheiro circulando. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, até setembro de 2019. O que que aconteceu em setembro de 2019? Preste atenção.
Naquela época, o Banco Central acreditava que tudo estava sob controle, reduzindo o balanço, tirando dinheiro do sistema. De repente, da noite para o dia, o mercado de recompra travou e as taxas explodiram. Esse mercado que funciona como o coração operacional de Wall Street é onde as instituições emprestam dinheiro entre si, usando títulos do governo como garantia. Silencioso técnico que raramente chama atenção, mas quando para, todo o sistema colapsa. Em 2019, o dinheiro simplesmente sumiu, apagou, e o pânico se espalhou rapidamente. O Banco Central precisou intervir às pressas, injetando bilhões de dólares para evitar um colapso maior. A lição é clara: quando se tira liquidez demais e quando as reservas não são suficientes, o sistema não funciona. Agora, sinais semelhantes voltam a aparecer. O excesso de liquidez estacionado foi drenado, margens estão apertadas e a tensão aumenta nos bastidores. O Banco Central sabe que, se não agir, o Fed, uma nova ruptura, ela cresce de forma perigosa. Então, essas compras mensal, ela não existe. Elas existem para evitar que o sistema tenha um colapso cardíaco, uma medida preventiva que revela algo desconfortável. O sistema financeiro atual é frágil demais para funcionar, por isso o grande reset. E o grande reset vem a partir do que o Fed está criando, reservas abundantes, fornecidas em quantidade suficiente para que os bancos nunca precisem se preocupar com falta de dinheiro. Na prática, isso significa que imprimir dinheiro deixou de ser uma ferramenta de urgência, virou parte do funcionamento normal do sistema. O Fed passa a garantir que o setor financeiro sempre vai ter liquidez, independente do tamanho da dívida pública, e essa dívida se tornou o grande elefante branco. Ela já ultrapassa de dezenas de trilhões de bilhões de dólares e cresce em um nível alarmante. Cada pacote de gasto, mais título, cada título mais comprador. E quando o investidor reduz a posição, alguém precisa assumir esse papel. E esse alguém é o próprio Fed. E ao fazer isso, ele deixa de ser apenas um regulador e passa a ser um sustentador direto da máquina de endividamento do governo. Quando o Fed faz isso, tem uma fase chamada dominância fiscal. Isso acontece quando a política monetária deixa de ter poder e a prioridade passa a ser manter um governo solvente. E combater a inflação se torna secundário diante da necessidade de garantir que a dívida continua sendo financiada sem o colapso. É só olhar os juros no orçamento com taxas elevadas, custos, produtos aumentando. Chega uma época que os juros consomem parcelas enormes da arrecadação. Juros altos por muito tempo se torna inviável. É nesse contexto que as compras de título ganham um outro significado. Ao adquirir dívida regular, o Banco Central mantém os custos de financiamento sob controle e evita que o mercado exija taxas maiores. Isso, na prática, é monetização da dívida. Mesmo que o termo não seja usado publicamente, o ciclo passa a ser previsível. O governo gasta mais do que arrecada, emite títulos para cobrir o rombo. O Fed cria dinheiro para comprar esses títulos. O problema não aparece de imediato, mas se acumula lentamente na perda de valor da moeda. A história moda mostra que esse caminho não é novo. Impérios e moedas do passado seguiram essa mesma lógica. O colapso não acontece do dia para a noite. Primeiro vem a sensação de prosperidade, depois uma inflação persistente e, por fim, a desvalorização estrutural da moeda. Num curto prazo, o efeito visível é quase invisível. A liquidez abundante empurra o mercado para cima e o investidor corre para ativo de risco, não por convicção, por necessidade. Manter dinheiro parado se torna uma perda garantida. Esse movimento cria uma alta que parece saudável, mas não é. Ela não nasce de produtividade, inovação ou crescimento real, nasce de excesso de dinheiro e por isso mesmo carrega fragilidade em sua base. Nos próximos anos, esse fluxo tende a se intensificar. O dinheiro entra, desloca investidores dos ativos mais seguros e força a busca por retorno em qualquer lugar possível. Ações de grandes empresas sobem primeiro, puxando índices inteiros. À medida que os preços sobem, o investidor comum sente medo de ficar de fora. Entra no mercado tarde, impulsionado por manchetes e gráficos ascendentes. Cria confiança, confiança cria liquidez e o ciclo se retroalimenta. Esse tipo de ambiente termina da mesma forma. Quando a inflação volta a acelerar, a percepção muda. O que parecia estabilidade revela excesso e a correção se torna inevitável. Enquanto os mercados financeiros celebram essa nova onda de liquidez, a economia real começa a sentir efeito muito diferente. O FID
dos Estados Unidos diz que não gera inflação porque não tem juros de longo prazo, mas isso é apenas meia verdade. Mesmo que não provoque imediato um boom, ele corrói o valor da moeda de forma silenciosa. Quando o dinheiro novo entra no sistema, ele não se espalha de maneira uniforme. Ele chega primeiro aos grandes bancos, às instituições financeiras, aos investidores profissionais. São eles que sentem o alívio imediato. Veem seus ativos valorizarem, ajustam suas posições. E o restante recebe a inflação. Esse fenômeno é conhecido como efeito Cantillon. Quem recebe dinheiro primeiro se beneficia, quem recebe por último paga a conta. Quando esse dinheiro finalmente chega na economia real, já provocou alta nos preços de ativos e bens essenciais. O salário só reage depois e quase sempre de forma insuficiente. No início, a inflação aparece nos mercados financeiros. Ações sobem, ouro sobe, outros ativos reais se valorizam. Isso amplia a desigualdade, porque quem tem ativo protege o seu poder de compra, enquanto quem vive de renda fixa, o salário, perde gradualmente. Com o tempo, esse processo transborda. Pessoas se sentem mais ricas ao ver seus investimentos subirem e passam a consumir mais. O governo, financiado por dívida monetizada, mantém gastos elevados. A demanda cresce mais rápido do que a oferta, reacendendo pressões inflacionadas que pareciam controladas. É nesse ponto que a situação se torna perigosa. O Fed aposta que vai conseguir administrar a expectativa do mundo com dinheiro público e que tudo está sob controle. Mas quando a confiança se desgasta, nenhum discurso é suficiente para restaurar. Se as pessoas passam a acreditar que o dinheiro está sendo criado para cobrir testes, elas mudam seu comportamento, antecipam o consumo, buscam proteção em ativos reais e deixam de confiar no valor futuro da moeda. A inflação deixa de ser um número e passa a ser uma percepção social. O resto do mundo observa tudo isso com atenção. Não é coincidência que o Banco Central de vários países estão acumulando ouro em ritmo recorde. Eles entendem o sinal que está sendo emitido quando uma potência precisa imprimir para financiar sua dívida. A moeda está sendo sustentada pela impressora do que pela capacidade real de arrecadação. E a confiança internacional no dólar pressiona o sistema. O dólar se deteriora e o movimento de proteção instintivo. Ou seja, como é fiduciário, é base em promessa, o ouro ganha protagonismo, porque ele não pode ser impresso e não carrega risco político. Existe fora do sistema que precisa ser constantemente sustentado por liquidez artificial. À medida que os bancos centrais se expandem, o valor real de toda moeda se diminui. Cada unidade criada reduz o poder de compra reduzido. E não acontece de forma explosiva, de maneira contínua, quase imperceptível. Quando é percebido pela multidão, o processo já avançou demais para ser revertido. O ambiente que se forma a partir desse ponto é de reflacionamento. E o Banco Central deixa claro que a prioridade é manter o sistema funcionando, mesmo que significa tolerar a inflação mais alta. Manter dinheiro parado passa a ser uma perda certa. Ativos, ações e metais preciosos tendem a subir juntos, impulsionados pela mesma moeda de liquidez. Só que qual é a natureza desse movimento? Não se trata do mercado saudável e sustentado por produtividade ou crescimento real. Trata-se de uma ilusão monetária construída sobre dívida e impressão de dinheiro. Perseguir essa euforia sem consciência do risco é se expor à volatilidade que vem depois. Então, no ano de 2026, não será apenas mais um ano técnico. É o momento que a impressora não vai ser somente uma ferramenta, vai ser parte do sistema. Todos os bancos centrais do mundo estão aprendendo isso com os americanos. Isso vai acelerar o alerta inflacionário ao redor do mundo. E esse ciclo, ele não vai terminar, porque todas as moedas vão se desvalorizar. E as moedas se desvalorizando ao redor do mundo faz com que aumente a inflação. Aumentando a inflação, os preços de tudo aumentam. Os preços de tudo aumentando faz com que você paguemos no bolso. Claro que existe uma economia por trás da economia. E eu não estou falando economia financeira, eu estou falando uma preparação dos donos do mundo para o grande reset. O grande reset basicamente é mudar todo o sistema financeiro para que as grandes potências não se colapsam. Potências como China, Rússia e os próprios Estados Unidos. E, na verdade, essa guerra inexistente entre a moeda americana e a moeda chinesa e a potência chinesa dominando a América, ela não é real, porque a China tem muito mais dólar do que os Estados Unidos. Então, desvalorizar o dólar é desvalorizar a China.
O dinheiro fiduciário baseado em fé, que antigamente era pautado no ouro, passa a existir a partir da quantidade. E vence quem tem mais. E hoje a China tem mais dólares que os Estados Unidos. E os Estados Unidos nada com isso, imprimindo cada vez mais dólares, enfraquecendo as potências ao redor do mundo, tornando algumas potências que parecem concorrentes como parceiras. Isso gera um colapso. Aliás, o mundo já vive esse colapso. Quem paga a conta? Sempre o mais pobre. Então, achar que o mundo está enriquecendo, quando na verdade enriquecendo estão aqueles que verdadeiramente são donos do poder, é fazer com que esses colapsos nunca parem, a não ser que haja um reset. E a pergunta que eu finalizo aqui para você é: havendo esse reset, quem será beneficiado? De fato, os pobres ou aqueles que são donos do poder? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e continue me acompanhando todos os dias aqui no Diário do Fábio Fox. Até um próximo encontro.